E aí pessoal, no vídeo de hoje a gente vai resolver mais um problema de entrevista e o problema de hoje é o 1290 do LeetCode. Bom, então aqui abrindo o problema, a gente já pode ver o enunciado, a gente vai ter uma lista ligada aqui, cada valor de cada nó da nossa lista ligada vai ser 0 ou 1 e a gente quer retornar o valor em decimal da representação binária dessa lista ligada. Então esse daqui é o exemplo. Então eu recomendo vocês pausarem o vídeo e tentar pensar um pouquinho e tentar resolver esse problema primeiro. Bom, então agora que você já pensou e tentou resolver, eu vou resolver o problema junto com vocês. No vídeo de hoje eu vou dar um pouco menos de explicação sobre os detalhes sobre a lista ligada, por exemplo, porque eu percebi que no vídeo passado vocês acabaram pulando um pouco as partes em que eu dava essas explicações, então eu vou deixar aqui na descrição alguns links com os tópicos principais do vídeo de hoje. Bom, então aqui a primeira coisa que a gente precisa entender é como que funciona essa lista ligada. Falando de maneira rápida, ela é quase que uma representação de um vetor, só que a diferença é que em vez de a gente ter o vetor todo com vários elementos já alocados na nossa memória, a gente vai ter cada item alocado separadamente na memória e eles vão estar conectados por uma variável que vai estar referenciando para o próximo elemento. Então, como a gente pode ver aqui, a gente tem o valor 1 e ele está fazendo uma referência para o próximo elemento. Então aqui a gente tem um struct, no caso do C++, que vai ter o nosso valor e um ponteiro, no caso, que é para o nosso next element. Uma coisa muito legal de se mencionar é que a importância das listas ligadas é que com ela a gente consegue implementar, por exemplo, uma pilha ou uma fila, que a gente vai ver um pouco mais pra frente. Além disso, a gente também tem o acesso e a remoção em O de 1, tanto para o começo quanto para o final da nossa lista ligada, que não é o caso num vetor, por exemplo. Se a gente quiser apagar o primeiro elemento, a gente teria que apagar ele e aí ia ficar esse espaço vazio na memória e a gente poderia mover todos os próximos elementos, inclusive por isso o caso da fila, por exemplo, faz tanto sentido. Mas a gente vai ver isso num próximo vídeo. E é por isso que é tão interessante a gente aprender a saber manipular esse tipo de estrutura de dados. Então, para esse problema de hoje, o que a gente vai precisar conseguir fazer com a nossa lista ligada é basicamente percorrer nela para a gente conseguir pegar esses valores e conseguir converter esses valores no nosso número decimal, já que os valores de cada nó são a representação binária de um número, né? Mas é legal também você saber como criar uma lista ligada em si. Então, como criar cada nó, inserir cada nó no seu lugar certo, deletar um nó em específico, mas isso você pode estar estudando no link que eu vou deixar aqui na descrição, que fala mais sobre lista ligada e dá alguns exemplos de implementação em diferentes linguagens. Outra coisa que a gente vai precisar antes de conseguir resolver esse problema é entender o que é essa representação binária que ele falou. Então, se você quiser saber mais também sobre como funciona a representação binária de um número para a gente converter para número decimal, você pode vir na descrição também e dar uma olhada sobre isso. Mas aqui eu vou simplesmente utilizar algumas operações que já são prontas da linguagem para a gente fazer a nossa conversão. Bom, então o primeiro passo do nosso código vai ser declarar uma nossa variável, que vai ser a nossa resposta. Eu vou inicializar ela como 0. E depois a gente vai percorrer a nossa lista e ir incrementando a nossa resposta com os números que a gente vai encontrando na nossa lista ligada. Então, para a gente fazer isso, eu vou ter uma estrutura de repetição de while, e enquanto o nosso head, que é o nó que a gente está representando na lista binária, for diferente de nulo, a gente vai ir percorrendo, vai ir um por um. Então aqui eu vou fazer o while head. Quando ele for nulo, ele vai sair desse while. Então a gente pode fazer só isso daqui, ou a gente poderia fazer isso daqui também, diferente de nulo, mas não tem necessidade. Então a gente vai deixar aqui. E aí o que a gente vai fazer? Enquanto a gente não tiver acabado a nossa lista ligada, a gente quer pegar o valor que a gente tem atualmente. Mas antes de fazer isso, como a gente tem um novo número na nossa lista ligada, a gente quer pegar a nossa resposta que a gente tem atualmente e deslocar um bit do número que a gente já tem para a esquerda. O porquê isso? Como a gente vai percorrer a nossa lista da esquerda para a direita, cada vez que a gente está indo para o próximo elemento, a nossa lista ela está se movendo para o lado, a gente está aumentando ela. Por quê? Porque vamos supor, se a gente pega esse primeiro elemento aqui, o 1, e a gente coloca ele na nossa representação binária, a gente vai ter só 1 na nossa representação. E aí depois, quando a gente passa para o próximo elemento, se existe o próximo elemento, esse 1 ele não pode mais estar só na primeira posição, ele tem que estar na segunda posição. Então é por isso que a gente vai fazer esse deslocamento. E aí a gente vai ter o 1 e o 0, por exemplo, na nossa representação binária. E aí a gente anda mais um elemento. E aí a gente quer deslocar ele de novo, mais uma posição. Todos esses números, então o 1 e o 0, a gente vai deslocar ele e incrementar esse 1 ou 0 aqui na próxima posição. Então, para a gente fazer isso, a gente tem as nossas operações bitwise. Essas operações, elas servem para a gente fazer operações com binários. Também tem link na descrição. Então, a gente vai simplesmente pegar a nossa resposta que a gente tem atualmente e a gente vai deslocar ela uma posição para a esquerda. Fazendo isso, se a gente tem, por exemplo, 1 e 0 na nossa representação binária, a gente vai transformar esse 1 e 0 em 1, 0, 0, porque a gente empurrou tudo para o lado e adicionou um 0 na nossa direita. E aí, depois disso, a gente quer
pegar esse número 0 que a gente adicionou na direita e decidir se ele vai ser 0 mesmo ou se ele é 1, de acordo com o número que a gente tem na nossa lista ligada. Então a gente vai utilizar a nossa operação bitwise OR, porque a gente vai pegar esse 0 que a gente tem no final e vai comparar com o valor do nosso nó na nossa lista ligada. Se o valor também for 0, a gente vai manter 0. E se ele for 1, a gente quer transformar em 1. Então com esse OR, o único caso que o 0 vai se transformar em 1 é caso o nosso valor do nosso nó seja 1. Você pode conferir todas essas lógicas de valores binários no link da descrição. Então aqui a gente vai fazer a nossa resposta, OR igual, e aí a gente quer pegar o nosso head e pegar o valor que a gente tem nele. Agora o próximo passo é a gente andar na nossa lista ligada. Então agora a gente já verificou um elemento e a gente quer passar para o próximo elemento. Então a gente vai fazer que a nossa head vai ser igual head next. Então desse jeito a gente está movendo a nossa lista ligada para o próximo elemento. E agora por fim a gente quer simplesmente retornar a nossa resposta. Então vamos submeter para ver se isso daqui está funcionando. Então a gente pode dar aqui submit. E aí a gente teve sucesso na nossa implementação aqui. Bom, a complexidade dessa solução, ela vai ser O de N. E N vai ser o tamanho da nossa lista ligada. A gente precisa percorrer só uma vez a nossa lista ligada e a gente não utiliza nenhuma memória extra. Então a gente tem O de N para complexidade de tempo e O de 1 para complexidade de memória. Então nesse problema a gente basicamente viu como percorrer uma lista ligada e para que ela serve, como ela funciona. E além disso também a representação binária de um número e como converter de um número binário para um número decimal. Nos vídeos mais para frente eu vou fazer alguns problemas também que envolvem pilhas e filas para a gente entender como funciona essa estrutura de dados. E é sempre bom a gente ter em mente que por trás, na implementação, pode ser utilizado uma lista ligada. Então essa é a importância da gente entender como funciona esse tipo de estrutura de dados. Se você gostou desse vídeo e quer acompanhar mais vídeos como esse, que resolvem problemas de entrevista e explicam um pouco sobre algoritmos e estruturas de dados, deixe seu like para apoiar e também comenta aqui embaixo se tem algum problema no LeetCode que você gostaria que eu resolvesse. E não se esqueça de se inscrever para continuar acompanhando nossos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!